Olá, torcida do Verdão. Ao contrário do que muitos podem pensar, o Palmeiras não está parado no mercado, muitas movimentações estão sendo feitas nesse momento e aqui eu vou te contar tudo. O clube está se movimentando nos bastidores e dois nomes que pareciam distantes da realidade voltaram ao radar do Verdão. Na verdade, nunca deixaram de estar fora dos planos, mas nesse momento o planejamento é todo em torno deles: Nino e Fabinho. Sim, você ouviu certo. O que parecia improvável agora parece ter chances de se concretizar e o Palmeiras trabalha forte nessas movimentações e tem um plano que pode ser arriscado para ter esses dois nomes no elenco. O plano do Palmeiras envolve a preparação do elenco para receber os nomes certos que possam entrar e resolver as carências esportivas do clube. Depois das contratações recentes de Marlon Freitas e João Arias, o Palmeiras já definiu qual será a estratégia para a próxima janela de transferências. E isso é algo que mostra muito sobre a mentalidade do clube hoje. O Verdão não trabalha apenas pensando no presente. O Palmeiras trabalha com planejamento antecipado e as prioridades da diretoria são claras: um zagueiro, um primeiro volante e reposições para possíveis perdas nas janelas do meio do ano. Ou seja, não se trata apenas de contratar por oportunidade, embora esse aspecto também esteja sendo monitorado pela diretoria palmeirense e tem um nome que o Palmeiras monitora como oportunidade de mercado que falaremos mais à frente. Existe um desenho de elenco sendo pensado, existe uma construção sendo feita e o primeiro nome que surge com força é um nome conhecido do futebol brasileiro: Nino, ex-capitão do Fluminense, hoje jogador do Zenit da Rússia, um defensor que já mostrou liderança, personalidade e nível técnico alto em competições grandes. E aqui vem a informação que chama a atenção: o jogador tem um princípio de acordo com o Palmeiras. Isso significa que existe alinhamento salarial, existe interesse do atleta e existe uma intenção real de negócio. O Palmeiras já conversou muito com o clube do jogador, o Zenit, mas os russos estão irredutíveis sobre a liberação ainda nessa janela. Mas o Palmeiras já formaliza o acordo para ser concretizado na janela do meio do ano. A prioridade do Palmeiras agora é manter um bom relacionamento com o Zenit, entender o momento e a importância do zagueiro Nino para eles nesse momento, mas deixar um pré-acordo formalizado para que a negociação seja finalizada no meio do ano, que é quando as competições nacionais e sul-americanas se afunilam e ganham mais competitividade. Ou seja, não é apenas especulação de mercado. A diretoria e comissão técnica estão alinhadas sobre essa estratégia e falaremos mais à frente sobre isso. O caso de Fabinho é muito parecido, só que o entrave não está com o clube, mas sim com o jogador que ainda tem um contrato milionário em curso e não haria muito sentido em abrir mão desse contrato neste momento. O jogador do Al Ittihad, com passagem enorme pelo Liverpool, nível internacional consolidado, é alvo forte do Palmeiras para a posição de volante. O Palmeiras tentou a contratação dele no fim de 2025. Mas o assunto esfriou devido às razões que já abordamos. Muita gente tratou como algo encerrado, mas o Palmeiras manteve o contato com o jogador, já pensando em definir algo antecipadamente para a próxima janela de transferência, quando o jogador entra em reta final de contrato com o seu clube atual. Um questionamento muito coerente que o torcedor palmeirense costuma fazer é: por que o Palmeiras não vai atrás de outros nomes? Por que não avalia outras opções? A resposta é: convicção. O Palmeiras entende que o momento é de certeza, e certeza se encontra em poucos nomes, nomes certos que possam chegar e fazer a diferença. O Palmeiras entende que apostas devem ser realizadas com as peças de sua promissora categoria de base e que contratações devem ser nomes comprovados, que cheguem para agregar de fato. E ainda nessa linha de planejamento, o clube optou por não trazer outros nomes apenas para preencher espaço. Isso poderia dificultar ainda mais a chegada nos nomes pretendidos no meio da temporada. Precisamos lembrar, o Palmeiras nesse início de ano precisou abrir muitos espaços no elenco para a chegada de novos jogadores e não é almejado que isso se repita.
A diretoria e comissão técnica de Abel Ferreira estão alinhados que para essa metade do ano o elenco está bem preparado. Pensando nessas questões até o meia, Maurício tem chance de sofrer uma grande valorização com a possível convocação para defender a seleção paraguaia, e isso poderia abrir uma nova necessidade no Palmeiras, nem sequer mapeada hoje. E aqui entra um ponto que o torcedor precisa entender. O Palmeiras mudou de patamar nos últimos anos. Hoje, o clube não corre atrás do mercado. O clube se antecipa ao mercado, planeja antes, mapeia antes, negocia antes. Quando chega à janela, muitas vezes o trabalho já está encaminhado, e isso aumenta muito as chances de sucesso nas contratações. Outra possibilidade de chegadas seriam por oportunidade de mercado. Apesar de o Palmeiras já ter estado mais atento nessa modalidade no passado, hoje o Palmeiras avalia apenas oportunidades que poderiam alterar o patamar esportivo do clube. Nessa linha, soubemos que o Palmeiras monitorou o atacante Everton Cebolinha do Flamengo. O Palmeiras não está apenas observando nomes. O Palmeiras está agindo nos bastidores. O princípio de acordo com Nino é uma prova disso. E a situação de Fabinho, que parecia distante, pode voltar ao radar dependendo das condições da próxima janela. Isso mostra uma coisa muito clara. O clube está começando a montar o elenco para o futuro, pensando em competitividade, em reposição e em manter o Palmeiras no topo do futebol sul-americano. A janela do meio de 2026 pode trazer movimentos importantes e talvez mais rápidos do que muita gente imagina. Você acha que o clube precisa trazer um volante desse nível? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você quer acompanhar todas as notícias do Verdão, já se inscreve no canal. É porque aqui no Obsessão Palestra você fica sempre por dentro de tudo que acontece no Palmeiras. Avante palestra!